Olá, eu sou a enfermeira Paula e hoje eu vou falar para vocês sobre uma cartilha que nós fizemos para prevenção de lesão por pressão em pessoas vivendo com PET-MA, que é para paralisia espástica tropical associada ao vírus HTLV1. Muitas pessoas descobrem que tem HTLV1 apenas quando começam a apresentar esses sintomas, geralmente de perda da marcha, evoluindo para cadeiras de rodas, ou até mesmo ficando totalmente acamados, né? Então, percebi durante meu trabalho na enfermaria, na internação, que algumas pacientes com PET-MA estavam internando com lesões por pressão, que são aquelas conhecidas escaras, muito grandes e muito extensas, profundas e bem infectadas, já em estado avançado. E algumas vezes já estavam com sepsis e precisavam de antibióticos venosos potentes. E ao irem para casa de alta, retornavam logo em seguida, pouco tempo depois, com a úlcera pior do que tinha internado. Daí eu percebi que havia talvez uma falta de conhecimento sobre prevenção de lesão por pressão ou cuidados dessas lesões em casa. Havia tanto por parte do paciente quanto por parte dos familiares. Foi daí que eu pensei em perguntar para esses pacientes, para esses familiares, o que eles sabiam sobre lesão por pressão e avaliar o risco desses pacientes de desenvolverem lesão por pressão cientificamente, através de uma escala de risco de lesão por pressão chamada escala de Braden, que consegue predizer esse risco de desenvolvimento de lesão por pressão. Então, gostaria de convidar vocês para conhecerem como essa cartilha foi elaborada de uma forma científica e baseada no perfil clínico desses pacientes, no perfil de letramento desses pacientes e no nível de score da escala de Braden. Obrigada. Só um minutinho que eu já vou colocar para vocês aqui. Então, desenvolvemos a cartilha para prevenção de lesão por pressão em pessoas vivendo com PET-MA. 2,5 milhões de pessoas vivem no Brasil com HTLV, né? E 5% dessas pessoas podem desenvolver PET-MA. E as lesões por pressão são condições muito precárias que podem levar à dor, pode ser desde uma simples pele vermelha a atingir até mesmo os ossos e tendões. Por isso foi feito esse material educativo baseado nesses 3 pilares, que foi a avaliação do risco de desenvolvimento pela escala de Braden para lesão por pressão. Para quem? Para pessoas vivendo com PET-MA. Foram entrevistados 53 pacientes, aonde no ambulatório do INI Fiocruz. E também passamos um questionário com 31 questões sobre lesão por pressão. E foi visto também um questionário para avaliar o perfil clínico e social desses pacientes. Então, desses pacientes, a maioria era de mulheres, a idade média foi de 60 anos, 35% já tiveram lesão por pressão em algum momento e 92% se encontram em risco de desenvolverem lesão por pressão no futuro. Tá? Sobre o nível de conhecimento de prevenção sobre lesão por pressão, a maioria nunca tinha ouvido falar no termo lesão por pressão, mesmo explicando que seria escara ou ferida, eles nunca, 76% disse que não sabia como prevenir lesão por pressão e 69% não sabia o que era lesão por pressão. Foram vistos 3 fatores que mais chamaram a atenção de dúvida desses pacientes, que foram fatores relacionados ao risco de desenvolvimento de lesão por pressão, fatores de superfície de suporte, que são colchões, almofadas, etc., e fatores relacionados em si à prevenção de lesão por pressão. Houve uma média de 72 acertos de 0 a 100. A cartilha ela foi diagramada e ilustrada pelo SICT Multimeios Fiocruz e ela ficou com bastante figuras, bem colorida, com letra grande e
com uma linguagem acessível ao público, onde a maioria tinha apenas o ensino fundamental, tá? Então, essa cartilha ela vem abordando os tópicos mais importantes para esses pacientes evitarem a lesão por pressão, ok? De uma forma bem dinâmica, uma forma bem colorida, como eu já falei, de acordo com o perfil desses pacientes. Vem falando sobre as lesões por pressão, como preveni-las, como cuidar da pele, como manter a pele seca e ao mesmo tempo hidratada, né, livre de umidade, prevenir lesões no calcânio e até mesmo prevenir trombose venosa na região da panturrilha. Então, essa versão ela pode ser baixada no site do ensino da Uni Fiocruz e também pode ser disponibilizada para download, ok? Através de um PDF. Muito obrigada a todos pela atenção e que os pacientes possam viver com uma qualidade de vida melhor, livres de lesão por pressão. Muito obrigada. Nossos agradecimentos a todo o serviço público envolvido na elaboração dessa cartilha, desde a direção do INE, do ICICT Fiocruz Multimeios, as equipes técnicas, a chefia de enfermagem, né, e todos envolvidos nessa pesquisa, e principalmente os pacientes PET-MA.